Os últimos assuntos foram incorporação, projeção astral, materialização, julgamento no astral. Teve algumas outras coisas aí. No meio de tudo isso, enquanto estava rolando tudo isso, nós estávamos se preparando, conhecendo pela primeira vez. Então nós estávamos também estudando mecânica quântica, estudando também o material do Saulo Caldeirão, de projeção astral, também do Wagner Borges. Eu já estava indo todas as sextas-feiras nas palestras gratuitas que tem lá até hoje no IPPB. E estávamos também observando aí canais do YouTube no YouTube. Dessa forma que a gente também estava lá, alguém estavam colocando ali um material que uma coisinha aqui, outra acolá, a gente falava, isso aqui é legal, vamos tentar entender. Porque o pessoal soltava, às vezes, umas palavras, a gente pegava e falava, caramba, projeção astral. É a mesma coisa que experiência fora do corpo, que é a mesma coisa de desdobramento, que é a mesma coisa de projeção da consciência, é tudo a mesma coisa, nomenclaturas diferentes. Aconteciam várias conversas das entidades comigo, de espíritos, e de mentores também. E eu consigo dividir assim porque eu sabia pela energia como que era como que vinha essa comunicação. Tinha algumas coisas que eu não podia falar e eu falava mesmo assim, né? O que é complicadíssimo, porque é bom que você não fale mesmo. Porque se já estão falando para você não falar, né? E aí eu perguntava, né? Então por que vocês estão me falando, né? Sendo que é o seguinte, é uma preparação, é um convívio, né? Eu tô tendo um convívio com uma pessoa nova, então eu vou dar um exemplo. Eu já sabia desde o começo que ia ser mais difícil pros pais do Natan sair do corpo para ir lá ver ele. Porém, toda a minha vontade, toda a minha participação que eu falava, é isso mesmo, vamos tentar sair do corpo e tal, é a mesma coisa que eu falo para todo mundo. Por quê? Vamos dizer que você tem um ente querido, amado, que desencarnou, que morreu, que partiu. E agora? A única maneira de você ter uma certeza absoluta dentro do seu coração que você não quer acreditar no médium ou nisso e naquilo, sai você do corpo. Sai você e vai lá ver a pessoa. Não tem problema nenhum, não tem risco nenhum. Você não vai morrer porque você está tentando fazer isso, nada disso. Vai dar um trabalho para você mexer as energias? Vai, mas nada que você não consiga fazer. Você consegue fazer. Inclusive tem gente que nem sabe o que é mexer energia, sai do corpo numa boa. Então assim, logicamente, né? Porque alguma coisa aconteceu lá atrás que ela já fez isso daí. Em outras vidas, ou sabe-se lá, se alguém estava patrocinando a saída dela ou não. Você vai entender o que é esse patrocinando. Eu estava tendo ajuda para sair do corpo. Já o Dilson, eles falavam, né? Que para eles não podiam ajudar eles. Tinha que ser eles, com a vontade deles, com o desejo deles, com mexer as energias da forma que eles quisessem fazer. E aí a minha pergunta era, mas qual que é o benefício disso? Não é mais fácil, ajudar lá, o pai vê o filho vê o pai, um conversa com o outro, tirou as dúvidas, tá tudo certo e tal. Não é melhor para os dois lados? E a resposta é não é melhor não. Por quê? Porque aí que tá. Os mentores, eles têm uma carga de responsabilidade se você fizer um caminho diferente só por causa da entrada deles na sua vida. Eles não podem invadir o seu livre-arbítrio. Ninguém pode invadir o seu livre-arbítrio. Mas tem a pessoa lá que invadiu. Vai pagar. Eu tô falando assim, ninguém pode. E aí, qual que era o grande cuidado que eles tinham? Vamos dizer assim, eles não têm medo, eles não ficam na torcida nem nada, não é isso. Mas é o seguinte, e se os pais verem ele e depois não querer mais ficar acordado? Querer ficar dormindo o tempo todo, o dia todo. Você já imaginou? Conseguiu ver o filho, conseguiu, tá. Beleza, mas acordou, toda vez que vai dormir, sai fora do corpo, vai lá ver o filho e tal, não sei do que. Volta, mas eu queria ver ele de novo, deixa eu tentar ficar aqui na cama. A vida carnal acaba dessa maneira, né? E a pessoa depois, aí os mentores falavam assim pra mim, a gente não pode ajudar, né? Senão depois ele não vai ter vontade de trabalhar. E aí eu não podia falar para eles diretamente que ninguém tá ajudando. Eu ficava com uma baita de uma vontade de fazer isso, mas falar para eles, né, continua tentando, né? Continua tentando. E eu dava umas dicas. Para não falar diretamente, eu dava umas dicas, né? Para os mentores escutarem qual que é a posição deles. Mas se você sair do corpo e tal, mas você não vai querer ficar depois direto? Você não vai querer deixar de trabalhar para ficar dormindo, para poder ver se consegue falar com o seu filho fora do corpo, né? Porque assim,
Você tem que ter essa responsabilidade de que a vida continua, você tem que continuar, tá? Mas não tem problema, você não vai dormir toda noite? Qual que é o problema de você tentar todas as noites? Não tem problema nenhum, você já vai descansar. O problema é se isso vira um negócio frenético. Ah, não, vou ter que dormir agora, porque eu combinei que 1h da tarde, tal, quando vê era o horário da pessoa ir trabalhar. Era o horário de fazer outras atividades. Aí fica nessas questões aí. Beleza, dito isso daí, eles não tinham nenhum apoio e parecia que eu também não tinha, tá? Então assim, eu tinha, mas parecia que eu não tinha. Então eu tinha uma baita facilidade e eu tava saindo assim, consciente eu saía, depois dava uns 2 dias, eu saía de novo, uns 2, 3 dias eu saía de novo, saía em vários dias seguidos, depois parava 2 dias e saía depois, e outras oportunidades de conversar com outros espíritos, inclusive meus parentes, amigos meus de infância, pessoas que já desencarnaram, eu tive. Eu estou contando a parte do Natan, mas nesse meio teve muito dessa conexão. Ah, lembrando, teve umas coisas anteriores, né? Tinha um tal de um chinês, né? Que tem ainda, o cara tá aí, não tem um acesso tão fácil com ele, mas eu tive bastante. Quando o Natan desencarnou, o cara me ajudou pra caramba. E de vez em quando eu sentia um outro espírito, uma outra entidade, uma energia assim boa, mas que eu olhava assim e falava, opa, tô com medo disso aqui, não vou mexer com isso aqui não, mas eu tô vendo, mas eu não quero nem comentar que existe essa questão aí. E aí a gente conversou com um parente meu que faz psicografia. Esse meu parente foi lá, conversou com os pais, né? Conseguiu fazer uma psicografia, entregou para os pais, tá? Teve uma questão muito legal aí, tal, conversou e nós estávamos trabalhando então, estudando as questões de mecânica quântica nesse dia. E aí ele falou, eu sentia, e nesse dia eu senti mais forte, uma energia de um espírito. Quem que era esse espírito que eu estava tentando evitar de todo jeito? Era a energia de um preto velho, E eu olhava assim para aquela situação e falava, não, eu não quero nem conversar e não quero nem aceitar, porque para mim o chinês ele tá acima, entendeu? Era um preconceito que eu tinha na época, que eu também não conhecia, e eu pensei assim, cara, eu vou, sei lá, né? Começar qualquer coisa aqui com esse preto velho aqui, depois sei lá, né? Vai que aquele dito popular, né? Eu entro ali, ele começa a ter algum trabalho ali comigo, e aí? E depois, né? E se eu quiser sair? Tem esse medo aí. Aí esse meu parente foi lá e tal, e falou assim, cara, você tá sentindo uma energia? Tem um ser aqui e tal, né? Tal. Eu falei, tem uma consciência que é um chinês, né? Aí ele falou, não, além desse chinês aí, tem outro aí. E falou que você sabe quem é. Aí eu falei, caramba, né? Cara, eu sei quem é. Antes de eu falar essa questão, eu tinha ido no banheiro com um pensamento nele, né? Eu falei assim, caramba, meu, tô sentindo aí você, hein, preto velho. Mas eu tenho medo do caramba. Eu joguei logo da real, tô com medo do caramba. Não tava me sentindo invadido, não parecia que tava acontecendo nada. Parecia que o cara tinha vindo pra ajudar mesmo. Não estava acontecendo assim nada que que me deixasse com medo. Era o meu preconceito que estava me travando. E eu falei assim, caramba, meu, você que está aí, né, e tal, dá a entender que você quer trabalhar comigo ou que eu preciso trabalhar com você. Não estou entendendo essa questão. E aí ele falou assim, ó, filho, é o seguinte, trabalho existe para todo mundo. O que está faltando mesmo é trabalhador. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho medo nenhum de fazer um trabalho, mas eu tenho que entender, né, que eu não quero ficar preso com ninguém. E aí ele deu risada e falou assim, se fosse para você ficar preso numa situação, a gente não ia trazer ferramentas e conhecimentos para que você tenha consciência. Você não é obrigado a fazer absolutamente nada. Existe trabalho aqui. O que está faltando é trabalhador, como eu falei. Porém, se você quiser, existe um tipo de trabalho que você pode fazer e, da mesma forma que você começou, você pode deixar para lá. Porque o trabalho espiritual
já está acontecendo aqui nesse lugar, né? E eu não estou aqui para forçar ninguém. E aí ele me mostrou uma situação que foi bastante forte. Ele chama, né? O meu sogro de professor. Ele falou assim, nós estamos cuidando aqui de uma situação com um professor. Ele não tinha uma ligação, não parecia ser uma ligação direta comigo. Eu sentia o cara no ambiente, mas ele parecia ter uma ligação diretamente com o meu sogro, né? Como se de alguma forma estivesse protegendo ou fazendo alguma coisa. Eu não entendia esse tipo de energia. E aí ele me mostrou na tela da minha mente umas questões do Edilson sozinho no quarto dele, como se o quarto fosse daqui para trás iluminado e daqui para frente meio derretido, bem escuro, bem denso e com um monte de braço, de mão. Parecia mesmo um negócio de cena do filme do Ghost, quando os caras das trevas vêm para querer puxar o outro. Então saía a mão de tudo que é lado. O que me dava a entender é que ele estava na frente de um espelho e os caras estavam tentando puxar ele pro outro lado do espelho. Esses caras que estavam querendo puxar ele pro outro lado e que ele viesse pro lado dele, eram pessoas que gritavam coisas do tipo assim: você vai deixar assim mesmo? Você é um covarde. Jogava coisa assim na cara dele, sabe? Você é um covarde e tal, não sei do que. Quem fez isso tem que pagar e tudo mais, tal. Quem eram esses espíritos? Foram pais que perderam seus filhos e fizeram, ou tentaram, ou fizeram mesmo, a justiça com as próprias mãos e não obtiveram depois o contato com esses filhos depois que eles desencarnaram. Então assim, eu não estou falando que todas as situações vão ser essa. Isso daqui é o que eu vi. Aí o Preto Velho chegou lá porque o Edilson estava sendo puxado mesmo. Tava quase que indo para esse lado aí. E aí o Preto Velho chegou e só falou assim, se afasta, assim, como se ele batesse alguma coisa no chão, ou ele desse um tapa, ou ele fizesse assim, ou só a voz dele mesmo. Fala assim, se afasta. Aí nisso deu um clarão de luz ali, como se fosse uma bomba, e o pessoal se afastou. É como se fosse uma cena de um filme, assim. O Edilson está sendo puxado quando falou, se afasta, bom. Ele falou assim, ele pode até querer ir para esse lado de vocês, mas ele vai ter que tomar a decisão dele sozinho e ninguém mais vai se intrometer. Ele vai ter que tomar a decisão dele sozinho. E o Preto Velho disse pra mim, mostrou, e aí existe uma conversa que não é direta comigo. É um sentimento, são emoções que são transformadas em palavras. E aí lá na hora, naquela cena inteira, foi dito pra mim, entenda que são sentimentos, do tipo assim, você agora tem uma escolha aí, escolhe aí, vê o que você quer. Você quer fazer justiça com as próprias mãos, você quer ir para esse lado mesmo das trevas, vai meter as caras mesmo não dando certo, negócio de fazer a justiça com as próprias mãos ou não, mas tipo assim, você agora que vai ter a escolha vai ser sua, mas vai ser só sua e ninguém vai se intrometer, ou seja, ninguém vai roubar a energia dele dali para frente, mas que ele tinha que tomar uma decisão. E aí falaram entre aspas, assim, se o Preto Velho estava sendo maluco, né? Como é que ele vai apostar as fichas num cara que teve nos pais, que teve o filho assassinado, sabendo de toda a questão, enfim. Como que vai colocar todas as fichas, vai apostar todas as fichas nele? E aí ele falou assim, eu acredito, o Preto Velho disse, eu acredito nas pessoas. E ele tem como provar se ele vai ser um professor, que eu já vejo ele como um professor. E aí é que tá, por isso que ele falava assim, o professor. Toda vez que ele falava do meu sogro, ele falava não sei o que do professor. Sendo que eu não tinha visto essa imagem ainda, essa cena. E ali, dali pra frente, aconteceu que metade pra trás iluminado, metade pra frente tudo trevas, e em volta deles, bastante gente das trevas assim, gritando, né? Vem, não deixa isso daí barato não sei do que, nós vamos te ajudar. Nós estamos aqui, vários pais, né? Em conjunto, nós no umbral, no inferno, tá? O nome que queira dar, nas trevas, nós estamos aqui, nós estamos do seu lado, a gente não vai te abandonar e tal. E
sobrou uma fagulha de luz da dele ali, do tipo assim, putz, eu vou tentar, acho que eu vou, sei lá, vou achar que tudo isso daqui, tudo que estão me falando, tudo que está trazendo, porque ele pediu para Deus, né? Lembre-se que ele pediu e a resposta veio. E aí ele decidiu assim, não, tudo isso daqui eu vou tentar. Eu vou me jogar nisso daqui, eu vou acreditar nessa questão, né? Eu vou ir atrás, né? Meu filho está vivo. E aí, enquanto isso, o pensamento dele pensando, o pessoal atacando, você é um covarde, você não sei do que, tal, chegando ali naquela hora. Ele teve uma decisão, não sei qual é a contagem do tempo, mas existe uma decisão. E aí, qual que é a sua decisão? Ah, tá, não, putz, eu vou decidir realmente não fazer justiça com as próprias mãos, confiar na mão de Deus, largar as coisas na mão de Deus e fazer o melhor. Pronto, essa foi a decisão. Quando fez isso, o Preto Velho olhou para os pais lá e falou assim, ó, eu vou dar uma respirada porque essa parte pega bastante o emocional. Então o Preto Velho falou assim, ó, a todos os pais que estão aqui, eu quero mostrar aqui um professor, e apontou para o meu sogro. O meu sogro, nessa hora, ele estava assim, o corpo dele estava meio cinzento, todo cinzento, quase todo, e tinha uma fagulha assim de luz dourada, como uns brilhos assim, às vezes, dava uma brilhadinha assim, sabe, que saía do coração e tal, e como se ele tivesse cansado, sem energia assim, segurando assim no chão, assim, e nem querendo olhar para o céu. Nem queria papo com Deus nessa hora. É tipo assim, eu acho que eu tomei a pior atitude aqui. Porque ele foi contra o que ele queria. Ele foi a favor do que o coração queria, mas contra o que ele queria. Então ali, Preto Velho apontou para todo mundo e falou assim, vocês acabaram de ver aqui nascer aqui um professor e vocês poderiam aprender com ele. Quando ele falou assim, vocês poderiam aprender com essa situação, né? Com a situação que ele estava tomando, a parte que estava toda parecendo que derretida, tudo ali, ficou tudo claro, ficou tudo dourado no lugar. E aí era como se eles fossem, sabe aqueles filmes de terror, de negócio de vampiro, quando pega a luz e a luz dá uma queimada assim? Não era que queimou não, mas é que pra eles é como se fosse assim, apaga a luz aí, deixa a gente no escuro aí que eu tenho vergonha de ter minha cara estampada. Era mais ou menos essa a ideia. E aí ele falou, o pessoal ainda ficava falando, não, ele foi covarde e tal, eu quero ver amanhã. E aí o Preto Velho falou assim, essas são as partes que mais me emocionam, porque a imagem que eu tenho o que eu tinha de um Preto Velho era uma coisa, agora o que eu estava vendo era outra história, e isso me emociona bastante. Mas aí ele falou assim, mas não precisa de amanhã, eu preciso só de hoje, é só mais um dia, hoje é só mais um dia, era só isso que vocês poderiam fazer, vocês não precisavam se entregar todo o tempo, é só hoje, é só mais um dia. E amanhã amanhã ele fala de novo, né? Só mais um dia, né? Aguenta só mais um dia, calma. E aí eu vi aquela situação, achei bonito pra caramba. Nossa, olha que engraçado, meu. Aqui deu um vento, aqui tem uns matinhos, tem umas ervas medicinais. E veio toda aquelas fagulhas do tarachacum, do dente de leão, sabe? Tá tudo por aqui, tá caindo tudo aqui, legal. Acho bacana essas. Pra mim é uma sintonia, pra mim é um sinal. Mas então, esse é um momento assim, quando eu relembro, pra mim, ele me emociona pra caramba. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, a gente pode tentar. A gente pode tentar. Mas sei lá, eu tenho medo, né? Tenho medo. E ele falou assim, tudo que você não quiser, você não precisa estar fazendo, né? Mas eu não decidi nada naquela hora. Fui até o banheiro, né? Fui mijei e tal, voltei, enquanto isso conversando, né? Aí voltei, falei com meu parente, ele falou assim, eu tava sentindo uma energia e tal, não sei do que. É de Preto Velho, né? Eu falei, é de Preto Velho e tal. E dali pra frente, eu já comecei a olhar meu sogro assim, diferente. Porque agora eu sabia o que ele teve que enfrentar e abrir mão pra estar firme ali estudando, sabe? E aí eu comecei a olhar assim, eu falei, ih, caramba, esse negócio aqui é sério, cara. Eu vou estudar, né? Não peguei a responsabilidade pra mim. Desde o começo, o Preto Velho também falou pra mim não
não pegar a responsabilidade ou a carga, né, dos pais. Nós somos seres humanos, a gente fica, né, não precisa pegar pra gente, mas a gente sente, porém não pegar como uma responsabilidade ou ficar com medo ou desencorajar ele de ir pra frente, que ele poderia escorregar e ir pro lado das trevas facilmente. Todo mundo pode fazer isso daí, tá? Qualquer pessoa. Por isso você tem a palavrinha orai e vigiai, para você ficar sempre na vigília, orando, pedindo, agradecendo e estando em contato, em comunicação, em sintonia com o grande Criador, né, que é Deus. Dali a gente começou a conversar e eu falei, caramba, tem esse preto velho aí e tal, sei do que, esse meu parente falou algumas coisas, eu falei, o preto velho tá falando, então já comecei a deixar mais, o preto velho tá falando isso, tal, não sei do que, e o chinês tá falando aquilo, e o chinês e o preto velho eram tipo, cara, é como se fosse assim, os caras tinham a mesma energia, é como se fosse assim, alguém lá do Japão, né, com o preconceito deles mesmo, deles ter o preconceito com eles, né? Se tivesse, na nossa cultura que a gente tem muito, né? A gente tem essa questão do, não, se é brasileiro, né? Eu não quero. O brasileiro a gente menospreza, né? Mas os anjos são todos europeus, né? Olho azul, cabelo loiro e tudo mais. Então tem todas essas questões, não que não exista, não é nada disso. É só uma questão que eu quis colocar aqui. Então eu vi aquela situação, falei assim, cara, existem alguns trabalhos, ele tá falando, né? Mas como que seria? Porque Deus me livre, né? Esse negócio de ficar trabalhando com corporação, tá doido? Um negócio desse aí não quero pra minha vida, não. Foi o que eu pensei. E aí a gente continuou e passou estudando. Aí esse meu parente falou de um chá que poderia ser bom, inclusive para o meu sogro, porque para quem não sente nada, sentiria. Mas que era um chá muito forte, um chá indígena chamado ayahuasca. E aí eu já arregalei o olho e falei, opa, peraí, né? Já fiquei com medo também, normalmente, o meu medo normal. Mas tem esse negócio? E aí ele falou, consagrei, tive acesso aos meus mentores, de enxergar eles ali do meu lado e a gente conversando a respeito. Eu falei, caramba, né? Essa pessoa é uma pessoa que é uma pessoa séria, é uma pessoa que leva o estudo a sério e tal. Pô, a gente poderia abrir essa situação. E a gente começou a estudar a respeito, mas não fomos atrás desse chá chamado ayahuasca ainda. Nós estávamos só estudando, assim como nós estávamos estudando de tudo. E ali o Nathan começou a trazer as questões de materialização. E aí eu comecei a estudar, tipo assim, o que é esse tal de materialização, né? Assunto, pouco estudo a respeito dele, né? A gente tentou virar a internet para saber. Eu pensei que eu ia ter que ficar fazendo essa doação de ectoplasma para poder ele se materializar. Já tive algumas visualizações que me avisava que poderia ter. Enquanto isso também, na madrugada às vezes, tinha umas ligações que eu fazia para os pais do Nathan, para vir me buscar na minha casa, né? Para a gente poder ter algum tipo de comunicação. Eram umas coisas assim, foi uma verdadeira assim, saga louca, por conhecimento, por querer estar desenvolvendo isso daí, por querer saber mais sobre. Então tudo isso vai ter no livro que o meu sogro escreveu. Você consegue escutar ele de forma gratuita. Você consegue baixar ele de forma gratuita pelo aplicativo do Google Livros. E você consegue também ter o livro físico na sua mão. Aí sim você vai ter que pagar, porque é o valor da gráfica, do papel, de tudo, e do envio até a sua casa. Todos os links eu vou deixar aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Valeu!